Enfim, o novo técnico do Botafogo, o Martim Anselmi, foi apresentado numa conferência de imprensa para a torcida alvinegra. Ele que chegou ali no início do ano, já fechou sua contratação ali na semana do Natal, chegou no Rio de Janeiro ali na primeira semana de janeiro, já participa já de várias semanas de treino, mas enfim, foi apresentado para a torcida numa conferência de imprensa lá no estádio Newton Santos. A entrevista foi bem longa, falou bastante ali o nosso Martim Anselmi. A entrevista completa, na íntegra, tem lá no canal do Botafogo, na Botafogo TV. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois, confere lá na Botafogo TV, ela na sua totalidade. Gostei de alguns pontos, a primeira participação ali, né, de entrevista, para falar com os torcedores também. Achei que foi bastante produtiva a entrevista. Vamos comentar aqui sobre alguns pontos dessa entrevista, e teve de tudo, até faltar luz. No meio da entrevista faltou luz, cara. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo. Mas então já peço aí para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se você já foi inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre quando tiver vídeo novo. Dá essa moral aí pra gente, até porque somos mais Botafogo. Sobre os pontos da entrevista do Martim Anselmi, né? Primeiro, o vexame, só posso falar assim, a vergonha que o Botafogo ainda está passando por conta do transfer ban. Primeiramente ali ele posou para fotos com a camisa, né, com os dirigentes do Botafogo, que começaram, né, tomar a palavra na primeira vez, começaram a falar. Não foi igual a vez do Vidalba, que deixaram ele lá sozinho respondendo perguntas sobre transfer ban. O cara não tem nada a ver com isso. Dessa vez o técnico também não tem nada a ver com transfer ban. Quem tem que responder são os dirigentes. Então, o Léo Coelho, o Alessandro Brito, que foram os dirigentes que estavam ali na apresentação, o John Textor não apareceu, responderam primeiramente sobre o transfer ban, alegando que era algo que eles já sabiam desde outubro e que está sendo trabalhado, enfim, a mesma pataquada de sempre, né? É vergonhoso o Botafogo estar há mais de 20 dias com o transfer ban. Só mostra que o Botafogo ou não tem o dinheiro, tudo bem, é um valor muito alto, são mais de 100 milhões de reais que o Botafogo tem que pagar de uma vez só, mas mesmo assim não pode passar por isso o Botafogo, ainda mais depois do ano que teve, com premiações altas, com títulos, com tudo que o Botafogo ganhou de dinheiro, com venda de jogadores, o Botafogo está passando por isso. Culpa, John Textor. Ele é o culpado por tudo. Ele tentou pensar acima do que ele podia, tentou dar um passo maior do que a perna dele conseguia? Infelizmente, agora é reavaliar, pagar a dívida, para que o Botafogo volte a ter seus momentos de glória. Então nós temos essa semana para resolver esse problema do transfer ban, né? O Campeonato Brasileiro começa semana que vem, então o Botafogo não pode escrever ali, por exemplo, o Vidalba. Tem o caso do Medina, que está lá no Estudiantes, que o Estudiantes já sacramenta a venda dele para o Botafogo, mas enquanto o Botafogo não resolveu o transfer ban, ele não chega. Então o Botafogo precisa resolver isso para começar, de fato, o seu ano. Então, os dirigentes do Botafogo começaram a explanar sobre esse assunto, falam que estão cientes, que estão resolvendo, mas enfim. Esse é o famoso "tô resolvendo, mas nunca resolve", né? E o Botafogo, a torcida do Botafogo como um todo já está angustiada de saber quando que esse transfer ban vai cair. Enfim, a ver, né? Vamos ver se essa semana esse transfer ban cai. Sobre o Anselmi, mais uma vez ele mostra que a filosofia dele é de atacar, né? Não é um treinador defensivo, é um treinador ofensivo, né? Mais uma vez, em mais uma entrevista dele, ele dita a palavra atacar, né? Que faz parte da filosofia dele, faz parte do Botafogo Way, que o Textor gosta, enfim. Então, ele dá ali indícios de que o time dele vai ser muito ofensivo. Quando perguntado sobre formação, né? Uma repórter que perguntou sobre o esquema dele com 3 zagueiros, que ele vai jogar no 3-4-3. A resposta dele foi muito boa. Ele não deu esse ok para ela, ele não falou que vai jogar no 3-4-3, até porque ele não pode, né, dar munição para os adversários, falar abertamente numa entrevista qual vai ser a formação dele, como é que ele vai jogar, né? Aí, claro que todo mundo vai ver essa formação e vai estudar, né? Então, claro que ele não pode confirmar ali, não pode dar munição para o inimigo, não pode dar arma para o inimigo, mas falou que vai ter um time com muita intensidade, com roubada de bola, com toques rápidos, né? Sobre defender, saber se defender desde o ataque, roubando a bola, fazendo pressão pós-perda. O Botafogo, ele falou que tem que ficar mais tempo com a bola para o adversário correr mais que o Botafogo. Então, com isso, o Botafogo se poupa mais, tem melhor físico do que o adversário.
Foram algumas palavras que eu gostei muito. Ele foi muito claro na filosofia de jogo dele. E vamos ver se os jogadores do Botafogo conseguem pegar isso rapidamente aí nos treinamentos. É só o início do trabalho dele. Foram aí, desde a reapresentação do elenco, mais ou menos aí 2 semanas de trabalho, né? Entramos na terceira semana e o Botafogo vai fazer a estreia no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. E enfim, com os jogadores do elenco principal. Sobre Savarino também foi assunto, né? Teve uma pergunta ali se ele conta com o Savarino, se ele conhece o Savarino. Ele falou que viu os lances dele de 2024 e conta muito com o Savarino. Ele chegou a mencionar que um jogador daquela classe que fez tudo o que fez no Botafogo de 2024, ele conta e muito com um jogador como esse para o meio de campo do Botafogo, né? O que ele viu em 2024 o credencia a continuar e a querê-lo no time. E ele falou claramente, queremos o nosso 10. E o 10 é o Savarino. Sobre o time sub-20 do Botafogo, ele mencionou que viu os jogos, né? Ele estava no estádio da Ilha do Governador para ver Botafogo e Portuguesa. Ele foi até Saquarema para ver Botafogo e Sampaio Corrêa. Ele falou que viu também os jogos da Copinha, em qual o Botafogo jogou. Deixou, boas impressões sobre o time, falou sobre orgulho, que os meninos se doaram bastante. Foi muito interessante essa abordagem dele de ver o Sub-20 como algo que vai ser utilizado pelo Botafogo. Ele mencionou que muitos daqueles jogadores ali que jogaram a Copinha e esses jogos do Carioca podem ser utilizados no elenco principal e podem buscar vaga, né? Ele falou que não vê a idade como um empecilho, que gostou muito da entrega dos meninos e da qualidade deles, né? Todos nós vimos aí a qualidade dos meninos da Copinha, então atenção ali se porventura algum menino do Sub-20 agora integrar também a equipe profissional. Ele também mencionou sobre alguns jogadores específicos, falou sobre o Neto e sobre o Bastos, principalmente sobre o Bastos. Ele falou que o Bastos está há 1 ano sem jogar, o que é verdade, então que ele conta muito com o Bastos, que ele é um zagueiro excelente, mas que tem que voltar aos poucos para que não lesione novamente, né? O Bastos ficou 1 ano sem jogar, ele se machucou o ano passado lá no estádio de Moça Bonita, no jogo contra o Nova Iguaçu, ficou 1 ano inteiro sem jogar, não conseguiu retornar, fez cirurgia, está retornando agora, então essa volta dele ao time principal vai ser feita aos poucos, mas que sim, ele conta com o Bastos. E com o Neto também, o Neto que chegou no final do ano passado, né, fez alguns jogos, mas também se lesionou, ficou a reta final ali fora, alguns meses também no recondicionamento. Então, o Neto também faz parte dos planos do Anselmi. Então, esses 2 jogadores que estavam lesionados devem retornar ao comando do Martim Anselmi. Infelizmente, o Caio Pantaleão não pode ainda. Esse é um jogador que a gente vai contar só depois da Copa do Mundo. Enfim, agora é esperar. Ver aí como vai se comportar o time do Martim Anselmi, se realmente vai ter essa intensidade, se vai ser super ofensivo, como que vai ser esse treinamento, como vai ser a escalação do time titular, né? Muitos apontam que vai ser Neto, Newton, Barbosa e Marçal, Vitinho, Alan, Danilo e Alex Telles, Montoro, Joaquim Correa e Arthur Cabral. Esse deve ser o primeiro time de Martim Anselmi contra o Volta Redonda. Não necessariamente vai ser o time do ano do Botafogo, né? Outras contratações podem aparecer, outros jogadores podem revezar, pode aparecer um Savarino no time, que por enquanto não deve ser titular, pode aparecer também o Santi Rodrigues, pode aparecer o Arthur, pode aparecer o Matheus Martins, pode aparecer o Medina, vindo do Estudiantes, se o Botafogo realmente fechar a contratação dele, pode aparecer o Vidalba, que é um jogador que apareceu agora vindo do Nacional do Uruguai. Então, a ver como vai ser essa primeira impressão do Botafogo. Estamos todos muito, com a expectativa muito alta e com saudades, né? A gente reclama, mas a gente gosta de ver o Botafogo. Então é isso. Se você ficou até o final do vídeo, já peço aí para você deixar o like, curta o vídeo, se inscreve no canal, se já for inscrito. Você ativa o sininho para receber todas as notificações sempre quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Dá essa moral pra gente, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.